Paz do Senhor, meus irmãos, queria deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, uma mensagem bastante conhecida da parte dos cristãos, a cura de um paralítico. Então vamos ler a palavra do Senhor. O que diz a palavra do Senhor no capítulo 5? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus, quem fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Glória ao Senhor. O que eu tiro dessa mensagem para mim e para mim e para a tua vida é que Jesus muitas das vezes vê a situação em que nós nos encontramos, em situações de aflições, de enfermidade, como é no caso deste homem que estava paralítico há 38 anos e não tinha quem o ajudasse. Quando aquela água era agitada pelo anjo, não tinha alguém para levar ele até lá. Mas Jesus, ele conhece cada um de nós, porque ele nos fez conforme a sua semelhança e imagem. Ele olha para o nosso coração e vê o que nós necessitamos e o que nós estamos buscando nesta terra. E aquele homem, ele estava paralítico há muito tempo, e Jesus sabia, como diz essa palavra. Jesus sabia da situação daquele homem. E a primeira coisa que ele fez foi diretamente com ele perguntar se ele queria ser curado. Muitas das vezes acontece isso na nossa vida. E Jesus, ele vem e pergunta se nós queremos ser curado. Mas preste bem atenção nessa mensagem que diz sobre o paralítico. No primeiro momento ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia dizer para os fariseus quem havia curado, quem o havia dito para ele: toma o teu leito e anda. Mas no momento em que Jesus se revelou para ele, ele disse assim para o homem: Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E assim é a nossa vida. Muitas das vezes Deus nos cura
e nós não o reconhecemos, nós deixamos para lá, continuamos a nossa vida, vivenciando a nossa vida com coisas que não vão nos levar a nada. Mas aquele homem, depois de ter conhecido Jesus, ele não podia mais viver em pecado, porque Jesus conhecia a vida daquele homem. E por isso ele estava preso, paralisado, 38 anos. Assim somos nós, muitas das vezes ignorantes, muitas das vezes passamos as nossas aflições e não lembramos de Deus, a quem nos dá o alívio da nossa dor, a quem nos dá a nossa vida, o nosso fôlego de vida. Que isso sirva de lição para mim e para você, neste dia que Deus nos concedeu ainda a esperança nesta terra. Então, o que nós tiramos de conclusão desse texto é que nós não podemos voltar às mesmas coisas a qual nós fazíamos antes de conhecer Jesus. Porque agora eis que tudo se fez novo e nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim, diz a palavra do Senhor. E agora há um novo começo, há uma nova criatura, há um começo em qual se começa pelo caminho, a qual não são os nossos caminhos, mas o caminho do Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E que esta palavra esteja te motivado neste dia. Eu não sei a situação que você encontra, mas eu sei de uma coisa, que tudo provém do Senhor e tudo vem dEle. E todas as coisas foram feitas através dEle e tudo para Ele. Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Aleluia.